Quarta-feira, 26 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da 7ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Meu querido irmão, minha querida irmã, em certa ocasião os discípulos de Jesus encontraram um estranho exorcista que não pertencia ao grupo, mas que expulsava demônios em nome de Cristo. Os apóstolos quiseram proibi-lo, porque não eram dos nossos, diz João a Jesus. Mas esse comenta: Não impeçais, porque quem faz milagres em meu nome não pode a seguir falar mal de mim. O que não está contra nós está a nosso favor. O caso recorda um fato similar narrado no livro dos Números. O jovem Josué queria conseguir de Moisés a proibição de profetizar para Eldade e Medade, que não tinham ido à assembleia com os 70 anciãos para uma participação do profetismo de Moisés. Esse respondeu-lhe: Estás ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Deus fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. Nobre desejo cujo cumprimento anunciou o profeta Joel para os tempos messiânicos, e o apóstolo Pedro declarou cumprido no Pentecostes. Em ambos os casos, tratava-se de zelo exclusivista, estreiteza de espírito, sectarismo intransigente e tentativa de monopolizar institucionalmente um carisma. Porém, o que revelam as respostas de Jesus e de Moisés é abertura perante o número fechado e tolerância perante a intransigência. Jesus não quer a sua igreja um gueto à parte, mas como comunidade aberta. Quer-nos solidários com todos os homens e mulheres honrados e com qualidades humanas, que ainda que não sejam dos nossos, porque não pertencem ao grupo cristão, apesar disso procuram Deus com coração sincero, praticando com lealdade o bem, a verdade e a justiça e o amor ao irmão. É motivo para alegria. Todos esses estão com Jesus, com o Evangelho, conosco. São os cristãos implícitos, os crentes anônimos que se auto-ignoram. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo, o problema apresentado pelo Evangelho de hoje repetiu-se na comunidade primitiva. Que norma de conduta seguir com alguns que, sem se contarem entre os discípulos de Jesus, expulsavam demônios em seu nome? A mesma que ele aqui propõe. Em casos similares, o apóstolo Paulo dizia: Contanto que se anuncie Cristo, eu me regozijo, porque o que planta não significa nada, nem tampouco o que rega. Conta o que faz crescer, ou seja, Deus. O problema é também de hoje. A pertença eclesial não é o único critério de adesão a Cristo e ao reino de Deus. E esse reino não se autolimita ao âmbito da igreja, antes vive em todos os homens e mulheres de boa vontade, ainda que não pisem os nossos templos. Quantos amam o próximo e trabalham sinceramente por um mundo mais humano e pelos direitos das pessoas, especialmente dos menos favorecidos, estão a favor do Evangelho. E enquanto não rejeitam expressamente Cristo, estão a seu favor e estão conosco, seus seguidores. Como vemos pela página evangélica de hoje, antes da Páscoa e do Pentecostes, os apóstolos julgavam-se os únicos depositários do nome, missão, mensagem e poderes de Jesus. Era um mundo mais de ambição, de poder, como vimos ontem. Depois entenderiam que não era assim. Pois bem, o problema do monopólio torna-se extensivo hoje em dia também ao interior da própria comunidade cristã. Deus, Cristo, seu Evangelho, os carismas, o bem e a verdade não são monopólio exclusivo de ninguém. Pertencem à hierarquia eclesiástica, ao clero e aos religiosos e religiosas, do mesmo modo que aos apóstolos leigos e ao povo simples. Por fim, rezemos.
Hoje alegra-nos, Deus, Pai de todos os homens, o saber que tu não és monopólio de ninguém. Pela abertura de Jesus entendemos que quem não está contra nós está a nosso favor, a favor de Cristo, do seu Evangelho e da sua causa. Livra-nos, Senhor, de todo sectarismo, intransigência e mesquinha estreiteza de espírito frente aos outros. Torna-nos uma comunidade de portas abertas para quantos te procuram com retidão e sinceridade. Converte o nosso coração ao teu amor universal, para assim podermos partilhar a tua palavra e o teu pão com todos os homens. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.